Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 27. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao versículo 27. Mesmo assentados, eu convido os irmãos a lerem comigo. Eu lerei o verso ímpar, a igreja lê o verso par, versículo 26, e de forma uníssona, nós leremos o verso 27, tá bom? Vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Todos em sua voz? Para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua voz. Ajuda-nos a ouvir e colocar em prática aquilo que queres falar ao nosso coração. Vem mais uma vez ao nosso encontro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. De uma forma recapitulando, os irmãos lembram que nós estamos tratando no mês da família essa temática, o propósito de Deus para a família. E nós vimos que o propósito de Deus para a família é o casamento, é a constituição divina, é um projeto divino. Casamento, aonde está um homem e uma mulher. Isso é família perante Deus. Vimos no outro domingo que esta família, que é composta por um homem e uma mulher, tem o seu propósito, tem a sua finalidade. O homem deixa pai e mãe, assim como a mulher, e os dois se unem, tornam-se os dois uma só carne. E cada um cumpre o seu propósito na família a qual o Senhor construiu e projetou. Domingo passado nós vimos quem é o nosso maior inimigo. Inclusive a temática do sermão foi dormindo com o meu inimigo. E aí compreendemos que o nosso inimigo não é o nosso cônjuge. Por isso que quando eu comecei o sermão eu disse, não olhe para o lado. Mas no final, pode olhar. Porque nós entendemos, à luz das Escrituras, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O maior desafio é lutar contra este homem pecador que nós somos. E hoje nós vamos tratar sobre este tema. O amor produz beleza. À luz do que o apóstolo Paulo está nos falando. Mas antes de chegar literalmente no texto, nós precisamos compreender um pouco o que é essa estrutura do amor que produz a beleza. Porque a expressão beleza ela é muito cobrada dentro da sociedade. A sociedade cobra intensamente que as mulheres sejam belas, que as mulheres estejam em forma, que elas consigam ser vistas, desejadas, para que assim elas consigam um namorado, para que assim, com a sua beleza, com o seu corpo muito aparente, ela consiga manter o marido fiel, ela consiga ter o lar feliz. É assim que nós vemos na nossa sociedade. E o pior é que essa cobrança começa desde criança. Quer um exemplo disso? Quando nós olhamos o passado, como eram as bonecas das crianças? As bonecas das crianças no passado, todo mundo sabe, era aquela bonequinha que não tinha cabelo, bem fortinha, mas que as crianças amavam. Elas eram tratadas e trabalhadas para serem mães. Elas eram instruídas, inclusive mediante esse objeto, que um dos maiores privilégios e dom é cuidar de uma criança. É ser mãe, é cuidar de uma vida. Brincar de boneca naquela época era algo maravilhoso para as mulheres.
Só que na nossa geração, muita coisa mudou. E muita coisa não só mudou na situação física, mas psicológica. Por exemplo, olhe as crianças brincando com suas bonecas Barbies. Você já viu uma boneca Barbie? Você já viu a estrutura física dela? Você já viu o corpo modelado daquela boneca? O cabelo, os cílios? Em outras palavras, a sociedade já está ligando o botão de pressão e o botão de start na cabeça daquela criança. Em outras palavras, a criança já está olhando e dizendo assim: eu tenho que ser feito a Barbie. Eu preciso ter o mesmo corpo. Eu preciso ter os mesmos olhos. Eu preciso ter o mesmo cabelo. Porque se eu não for assim, nenhum homem me olha, nenhum homem vai me desejar. É triste, mas é verdade. Eu conheci crianças que na sua infância elas foram agredidas psicologicamente pelos seus pais, a não ficarem gordas, a não ficarem feias, porque se elas assim ficassem, elas não iriam arrumar namorado, não iriam arrumar noivos e não iriam casar. A consequência dessas crianças é que quando chegaram na adolescência, muitas começaram a sofrer de anorexia, bulimia e outros problemas psicológicos. Veja o que a sociedade está trazendo para as nossas crianças e para as mulheres. E vejam que vocês, pais, podem estar trazendo como pressão a mente da filha de vocês. Talvez a pergunta que surja no seu coração e na sua mente é: pastor, tudo bem, eu nunca me atentei a isso. Mas como cuidar então da minha filha? Como produzir essa beleza na minha filha? Como evitar que a minha filha ou a minha esposa seja tomado por esse sentimento que o mundo traz, de que tem que ter um corpo perfeito, de que tem que ser muito bela, para que ela possa ser notada, para que ela possa ser desejada? Como tratar sobre tudo isso? A Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia nos mostra claramente o papel do esposo e o papel do pai. Por exemplo, a Bíblia vai falar que o homem, ele é aquele que é marido e pai, ele é responsável pela beleza da sua filha e ele é responsável pela beleza da sua esposa. Filha, quando está em casa, o pai é responsável pela beleza dela. A esposa, o marido tem nela a responsabilidade para cuidar da beleza dela. E não estou falando da beleza no sentido de todo final de semana estar no salão, de fazer as unhas em gel, de fazer os cílios, de secar o cabelo, e um monte de coisa. Não estou falando disso. Nós vamos chegar daqui a pouco à compreensão de fato o que é a beleza. Porque nós acabamos de ler um texto que vai falar muito bem sobre essa beleza. Nós acabamos de compreender o nosso papel à luz de Cristo. Por exemplo, maridos, amai a vossa esposa, a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em outras palavras, como já disse alguns teólogos, a beleza que a igreja tem, a beleza que foi dada à igreja foi por causa do amor sacrificial de Cristo Jesus. A igreja, ela é bela, ela é una e ela é santa, não é por mérito. É por causa do sacrifício de Cristo. É por causa do amor de Cristo. Não é porque eu e você mereçamos. Pelo contrário, não havia e não há nada em nós que chame a atenção do Senhor. É a única e exclusiva graça do Senhor sobre a nossa vida. Por isso o texto já começa a nos chamar a atenção para que, maridos, vocês devem amar a esposa. E aqui, amar de duas formas. Amar de forma afetiva, mas também de forma eficaz. Veja que o amor de Cristo não foi só amor afetivo pela igreja. Ele não só olhou e amou a igreja, mas o seu amor trouxe atitudes, o seu amor trouxe ações. Aquilo que eu já disse anteriormente várias vezes.
do autor do livro Monge Executivo. O amor é o que o amor pode fazer. Não adianta dizer que ama apenas de afetividade. Nós precisamos ter um amor eficaz. O marido precisa amar afetivamente, mas também eficazmente. E para isso ele precisa olhar para Cristo. Cristo veio à terra. Cristo se entregou. Cristo se doou. Cristo morreu em nosso favor. Veja que amor eficaz. Veja que amor maravilhoso. Veja que amor que nos constrange e nos chama a viver da mesma forma. Eu sei, maridos, que às vezes nós pensamos, ela não merece. Senhor, me dá força não, me dá paciência. Porque se o Senhor me der força não dá certo. Não é? Eu fico imaginando a mesma estrutura de Cristo com a igreja. Conjectura minha. Pai, esse povo é povo de dura serviço. Povo difícil. Povo desobediente. Povo rebelde. Que povo ruim. Mas eu sei qual foi o propósito que o Senhor me enviou. E é por esse povo que eu vou morrer. E é por esse povo que eu vou me entregar. E é por esse povo que eu vou doar o sangue puro. É por esse povo. Para que eles se voltem a Ti. Apóstolo Paulo explicou muito bem, lá em Romanos capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 8, sobre este amor maravilhoso de Cristo. Porque ele diz lá, porque Cristo, quando nós éramos ainda pecadores, fracos, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Sabe quem eram esses ímpios? Nós. E aí ele vai dizer, dificilmente, alguém faria isso. Dificilmente. Talvez você pudesse até morrer por alguém que é bom, mas por ímpio? Não. E aí ele chega e vai dizer, ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, sendo nós inimigos seus, sendo nós pessoas que estávamos aversos à sua voz, ao seu amor e à sua graça. Com isso, Paulo está nos chamando tanto em Efésios quanto em Romanos para compreender que reproduzir a beleza da filha, reproduzir a beleza da esposa é viver Cristo, é viver o que a Bíblia nos ensina para os nossos filhos e para a esposa, compreendendo aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios 3:6. Apolo plantou, outro regou, mas é o Espírito Santo de Deus que dá o crescimento. Não é pela minha força, não é pelo meu intelecto, não é pela nossa insistência que o crescimento virá. Mas nosso dever é viver Cristo Jesus. Nosso dever é amar como Cristo Jesus. Compreendamos, irmãos, para que essa beleza ela venha a surgir, a qual eu estou tratando na temática, para que essa beleza ela viesse a aparecer, foi necessário o amor sacrificial de Cristo Jesus. Cristo sacrificou para a igreja, pela igreja. Por isso a igreja é bela, ainda que composta de pecadores, a qual o pastor é o primeiro, mas a igreja é bela. O que Paulo está nos ensinando, o que Cristo está nos ensinando, é que eu e você precisamos nos sacrificar pelo nosso cônjuge. Aos pais, vocês precisam sacrificar pelas vossas filhas, para que a beleza verdadeira delas venha a surgir. É necessário se sacrificar. Por isso, a ideia de Paulo é: quanto mais nós amamos o Senhor, quanto mais profundamente nós amamos, quanto mais nós nos sacrificamos como Cristo se sacrificou pela igreja, é natural que as nossas esposas e filhas, elas vivam de forma bela. Agora vamos entender um pouco mais a compreensão do que é isso. Porque Paulo começa a nos ensinar como essa beleza vai surgir, como essa beleza ela vai aparecer. Em primeiro lugar, imite as ações de Cristo, se entregue por ela. Sabe o que Paulo está querendo nos dizer? Em outras palavras, se sacrifique assim como Cristo se sacrificou. Se doe, se necessário, morra. Não é mate, é morra, assim como Cristo morreu.
Podemos olhar para Cristo e ter essa compreensão. Se eu e você nós vivemos como Cristo, se eu e você nós andarmos como Cristo, se eu e você nós tivermos ações como Cristo para com o nosso cônjuge, não quer dizer que ele vai ser perfeito, mas quer dizer que você está espelhando Cristo Jesus. As tuas ações, não por você, mas por causa de Cristo e do seu Santo Espírito, constrange aquele que está do seu lado. Chama quem está do seu lado para viver também de forma semelhante. Por isso Paulo disse lá aos Filipos, irmãos, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, versículo 8, o Senhor Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, ele tomou forma de servo, ele se fez semelhante aos homens, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. Quando Paulo está nos chamando a essa compreensão, ele está dizendo, eu e você, nós precisamos nos sacrificar. Agora, talvez essa pergunta retórica seja a resposta unânime dos homens. Eu estou falando mais para você, homem, para nós. É fácil sacrificar? Talvez a resposta seja unânime. Não. Há momentos que a gente deseja sacrificar o outro. Há momentos que a gente deseja dizer, Senhor, apressa a tua volta. Sabe, nós somos pecadores também, mas nós precisamos entender o alvo, o propósito para o qual Deus nos colocou dentro da nossa família. O alvo, o propósito para o qual Deus nos colocou como cabeça do lar. É conosco. É conosco que começa todo o trabalho. É em nós e através de nós. Veja, Cristo Jesus, ele se entregou para perdoar. Cristo Jesus se entregou para purificar. Cristo Jesus se entregou para salvar os pecadores do inferno. Aquilo que nós acabamos de ouvir com os gideões. Ao poderem ler as Escrituras, eles começaram a compreender o perdão, eles começaram a compreender a graça, eles foram purificados, eles foram salvos por Cristo Jesus. Cristo se sacrificou para que pecadores fossem restaurados, fossem salvos pelo sangue do Cordeiro. Agora, maridos, olha o papel para o qual nós somos chamados a viver. Qual é o papel? Olha, amai como quem? Como Cristo. Aos que vão casar, ainda dá tempo de desistir. Aos que estão casados, já era. É clamar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas brincadeiras à parte, é sobre nós que há a grande responsabilidade. É sobre nós que está esse peso. E não coloca o peso como algo inalcançável, mas no sentido de privilégio. Viver Cristo para minha esposa, viver Cristo para os meus filhos é um privilégio. É algo majestoso. Agora não pense que viver Cristo vai ser simplesmente 1000 maravilhas e você agora não vai ter mais problema no seu lar. Seu filho, sua filha vai obedecer como nunca. Sua esposa vai ser um rebento vivo todos os dias. Vai ser uma árvore frutífera todos os dias. Não vai. Eles são pecadores, assim como nós. Você lembra de Cristo em frente a Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis, como uma galinha que acolhe os seus filhos, seus pintinhos debaixo das asas, te colocar e você mata os profetas. Muitas vezes é em casa mesmo que nós somos desafiados, confrontados e até afrontados. E nós precisamos nos sacrificar. E nós precisamos nos doar. E nós precisamos perdoar. Nós não temos, irmãos, o poder de fazer como Cristo, que lavou no sentido de salvar, no sentido de resgatar literalmente o próximo. Mas o que Cristo está nos chamando aqui a viver é para cuidar, assim como Ele cuidou. Em outras palavras,
O que Cristo está nos chamando por meio do apóstolo Paulo é: ame a sua esposa, a sua filha, a tal ponto de que, se for necessário morrer por elas, morra, mas para que elas vejam e vivam Cristo Jesus. O maior presente, pai e esposo, que você pode dar à sua esposa e à sua filha, não é um bem material. Não é que você não possa fazer e não possa dar. Pelo contrário, pode dar. Mas o maior bem que você pode dar a eles é o Evangelho. Aquilo que os judeus estão falando, que vai passando de geração após geração, que marca o coração do seu filho, da sua filha, da sua esposa. Eles precisam de Cristo, assim como você precisa de Cristo. Por isso, você precisa, nós precisamos imitar homens, as ações de Cristo. Se entregue por ela. Ame-a. Viva como Cristo viveu. Segundo lugar, cuide de si. E aí, eu volto a esse ponto um pouco mais às mulheres. Veja, irmãs, a beleza que a sociedade provoca em vocês é uma beleza de quase uma idolatria. Vocês são desafiadas a ter corpos culturais. Vocês são desafiadas a chamar a atenção por meio de seus dotes, por meio da desenvoltura do seu corpo. Vocês são chamadas a atrair olhares, talvez por aquilo que até você vista. E assim você imagina que está cuidando de você, porque é isso que a sociedade prega. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa não é a verdadeira beleza. Não é. Quando o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, a verdadeira beleza ela surge. A beleza ela é consequência do amor divino. Quando o teu marido vive Cristo, ele está vivendo o amor de Cristo, ele está vivendo o amor divino. É natural que você se alegre, é natural que você se apronte, é natural que você o ame, é natural que você faça o melhor, é natural que você se doe por aquele que está vivendo o amor divino. Contudo, não compreenda que você também não pode deixar de lado o cuidado consigo. Por quê? Quando o teu marido vive Cristo para você, você deve espelhar essa beleza para ele. E espelhar essa beleza também é cuidar de si de forma física. A Bíblia ela fala sobre várias mulheres que eram bonitas. Sério, pastor? Sério. Se nós formos lá em Gênesis 12, versículo 11, você vai lembrar da palavra de Deus falando sobre Sarai. Dizendo que ela era uma mulher muito formosa de aparência. Ainda no capítulo 12, no versículo 14, quando Abrão fala, diz, olha, cuidado, porque tu é uma mulher muito bonita, esses egípcios vão olhar para você e eu vou morrer. E é isso que acontece. No versículo 14, os egípcios olharam para ela e viram que ela era sobremaneira muito formosa. Gênesis 24, versículo 16, vai falar sobre a mulher que era muito formosa. No capítulo 29, vai falar sobre Raquel, e Raquel era muito formosa. Nós poderíamos citar outras mulheres como Esther, até Betseba, quando Davi está no seu palácio e vê a mulher tomar banho e diz, opa, deixa eu olhar de novo, eita, que é isso? Manda ela para cá. O que a Bíblia fala nessa ideia e nesse intuito é que mulheres, às vezes com o passar do tempo existe uma coisa chamada relaxamento, mas não é do cabelo, não é. É que quando a gente quer conquistar, a gente se prepara, né? A gente dá aquele trato total, mas quando a gente conquista, com o passar do tempo, a gente vai relaxando. E a gente vai deixando de cuidar de si. Se o teu marido deixar de viver Cristo para ti, o que é que vai acontecer? Você vai achar muito ruim. Ao mesmo passo de que quando o teu marido vive Cristo para você e você não se cuida,
e você não externa a beleza no sentido para com o amor divino, a beleza da devoção e a sua beleza física, você também está falhando. Você está negligenciando o cumprimento do seu papel. Porque deixar de se preparar um para o outro também é pecado. É não cumprir o propósito para o qual Deus te criou. Marido, você tem que se alegrar com sua esposa. Esposa, você tem que se alegrar com o seu marido. Mas o marido desperta a beleza da mulher quando ele ama, como Cristo. E a mulher, ela devolve esse amor quando ela se sente amada. Por isso ela se prepara em todos os sentidos. Só que a gente precisa ter cuidado com a coisa. Essa beleza não é uma idolatria. Porque a partir do momento quando a gente começa a ter o culto da beleza, o hedonismo, a gente começa a viver como os escribas e fariseus, os hipócritas. Aquilo que o Senhor falou lá em Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhante a um túmulo muito bonito, ou chamado nas escrituras de sepulcro caiado. O que significa isso? Por fora vocês são muito belos, por fora vocês são desejados, por fora vocês são encantadores, mas por dentro vocês são ossos mortos, podres, vocês fedem. A beleza não é o que vem de fora para dentro. Não. Porque, como Provérbios 31 diz, vai a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Cuidem de si, mulheres. Homens, amem a Cristo. Não caiam no engodo do que a sociedade prega sobre beleza e como amar a esposa para que você tenha tudo em troca, tudo de volta. A Bíblia nos ensina que o homem deve amar como Cristo amou a igreja e a mulher deve ser submissa assim como ela é para com Cristo. A sociedade ela ensina de forma diferente. E isso é muito sério. Chega a ser incongruente com as Escrituras. Provérbios capítulo 11, versículo 22. O sábio Salomão disse algo que é muito interessante. Eu convido você a caminhar no livro de Provérbios e ler. Ele disse assim, olha, as mulheres em traje decente se atraviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, ou pérolas, ou vestuários dispendioso. Em outra passagem de Provérbios, ele vai dizer, mulheres, cuidado com a vestimenta de vocês, para que vocês não sejam vistas de má forma, para que vocês não sejam apenas desejadas pelos que estão expondo. A beleza não está nessa ideia de uma exposição de um corpo. Apóstolo Paulo mesmo, falando com o jovem Timóteo, ele fala sobre isso. Se vistam de forma decente, se vistam de forma sensata. É importante, mulheres, compreender o que Paulo está falando lá, Timóteo 2, versículo 9, sobre a vestimenta. Ele não está proibindo você de se adornar. Ele não está proibindo você de usar uma boa roupa. O que ele está proibindo e exigindo é que vocês não vivam na ostentação, não vivam na sensualidade, não vivam no vulgar. Vocês precisam cuidar de vocês. Mas esse cuidar não é como o mundo coloca. Sabe qual é a ideia do que Paulo está dizendo lá em Timóteo? Quando ele fala, o texto que eu acabei de ler, que as mulheres se vestem de traje decente. É porque naquela época havia um costume, veja, para você ter noção de como era aquela época, para você não se assustar só com os nossos dias. Naquela época, as mulheres pegavam o seu cabelo, elas faziam tranças e depois elas salpicavam, sabe o quê? Pó de ouro em cima do cabelo. Olha como era. Elas faziam tranças, salpicavam pó de ouro nos seus cabelos para mostrarem ostentação, para mostrarem poder. E isso era, diante de Deus, ofensivo.
Abra comigo, Isaías capítulo 3. De igual modo, o que o apóstolo Paulo está falando, veja o que o profeta Isaías vai falar. Capítulo 3, do versículo 16 em diante, até o versículo 24. Isaías, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 24. Acompanhe comigo a palavra do Senhor. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites, tinindo em seus calcanhares, o Senhor fará o quê? Rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. Versículo 18. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, e os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chalés. Em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cintos, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamentos. Em vez de beleza, cicatrizes. O profeta Isaías está chamando essas mulheres, assim como o apóstolo Paulo, para a compreensão de uma coisa. Vocês precisam temer a Deus. Vocês precisam confiar em Deus. A beleza de vocês não é senhor da vida de vocês. Agora, compreenda uma coisa, concluindo esse ponto, mulheres. Beleza não é algo ruim. Sabe por quê? Porque a forma inversa do que o profeta Isaías está falando é verdade. Como assim a forma inversa? A mulher que é bela no seu espírito, a mulher que teme ao Senhor, ela não tem como ter sua beleza contida. Ela não tem como não chamar a atenção, porque a sua beleza vem do interior. A sua beleza vem de confiar em Cristo. A sua beleza vem de ser devota a Cristo. A sua beleza vem de descansar em Cristo. A sua beleza vem de se derramar em Cristo. E essa beleza encanta o seu esposo. Essa beleza atrai o seu esposo a viver o amor divino. Essa beleza atrai o seu esposo a viver o amor sacrificial. Agora, se você não vive essa beleza, possivelmente você vai viver conflitos no seu casamento. E essa beleza é tão maravilhosa que ela encanta até o marido que não é crente. A mulher que teme ao Senhor, que cuida de si, para com Deus e para consigo, ela chama atenção até do marido que é descrente, até do filho que é também descrente. Mas compreendamos, maridos, para que as vossas esposas continuem vivendo a verdadeira beleza. As Escrituras nos chamam a cada dia nos sacrificar por elas, a cada dia nos doar por elas. Nós somos responsáveis pela beleza da esposa da gente, pela beleza da filha da gente. Quando nós a amamos como Cristo, é natural você ver sua filha ou sua esposa dar frutos. É natural você ver sua filha e sua esposa ser submissa. É natural você ver sua filha e sua esposa servindo e adorando a Cristo Jesus. Agora, chegamos então no último ponto. Existe uma coisa chamada na teologia de soberania de Deus e responsabilidade humana. E deixa eu dizer uma coisa. Aqui nesse ponto, sobre o texto que nós estamos tratando, entra todo esse aspecto. Cultive a beleza de sua esposa. Cultive, pais, a beleza dos vossos filhos, das vossas filhas. Nós vivemos uma geração que pouco isso acontece. Parece-me que depois que conquistamos
o que o outro tem é apenas obrigação. Nós não cultivamos mais. Por incrível que pareça, em nossa geração, há muitos homens que têm desprezado essa cultura de cultivar, de amar, de elogiar, de tratar bem. Apóstolo Paulo, ele entendia isto e compreendia isto de tal forma que lá em Romanos 12, versículo 10, ele fala sobre isso. E veja o que ele vai dizer: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo o quê? A honra aos outros do que a si mesmo. E isso é cultivar. Mas na nossa geração nós não temos tempo para isso. Amar o próximo pode ser o meu inimigo, o próximo me dá dor de cabeça, o próximo me dá trabalho. Amar o outro fraternalmente, cultivando e preferindo a honra do outro do que a minha. Não, isso não é para mim, isso é para os bestas. Apóstolo Paulo, compreendendo muito bem isso, nos chama essa atenção. Já apóstolo Pedro, também entendendo, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7, ele disse algo que também é muito desafiador. Sabe o que foi? Ele diz lá: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Não para por aqui. Mas sabe o que ele diz depois? Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom, da graça da vida, de forma que não seja interrompida as vossas orações. Quando você não cultiva a beleza da sua esposa, quando você não trata com honra, quando você não a ama, as suas orações são interrompidas. Maridos, nós somos chamados para ser o cabeça dos nossos lares. Nós somos chamados para, assim como Cristo, cuidar. E isso não quer dizer autoritarismo, nem machismo, nem muito menos querer dizer, eu mando. Não. Não foi assim que Cristo amou a igreja. Não foi assim que Cristo se doou pela igreja. Para que a minha esposa e para que a filha, ela possa ter a sua beleza revelada. E nós precisamos nos amar, sacrificando-nos por eles, por elas. Nós precisamos nos doar. Nós precisamos cada dia viver Cristo. Nós precisamos cultivar. É como uma planta que você plantou e todo dia precisa cultivar. Ter cuidado para que não venha fungos, ter cuidado para que não venha bichos, ter cuidado para que o sol não seque e mate. Nós precisamos cultivar para que ela cresça, para que ela dê frutos. E principal, frutos dignos de arrependimento. É uma luta constante, irmãos. Para que as nossas esposas, elas possam viver Cristo Jesus, o desafio começa em nós. E sabe o que é triste? É que ainda hoje existem maridos que não demonstram para sua esposa algum ou qualquer gesto de respeito ou honra por elas. Agora deixa eu dizer uma coisa, voltando às esposas, já caminhando para a conclusão também. Esposas, Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Cristo amou a igreja e por ela morreu. E como Cristo devemos amar a igreja. Mas não esqueça que Cristo, quando viu a sua igreja se desviando, quando ele viu que a sua igreja virou uma casa de mercado, perdeu o propósito, ele chegou lá quebrando tudo. Ele chegou lá destruindo tudo. Calma, isso não quer dizer que os maridos vão destruir vocês. Nem muito menos vão quebrar tudo dentro de casa. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor também disciplina a quem ama. Quando os vossos maridos, assim como Cristo disciplinou a igreja por amor e com amor, vos disciplinar, não é colocando de castigo, estou tratando dessa forma, mas vos disciplinar, exortando pelas Escrituras, eles estão cuidando da vida de vocês. É por amor a vocês. É para que cada dia vocês reflitam a verdadeira beleza. É para que cada dia vocês possam exalar a verdadeira beleza. Por isso, eu vou caminhar concluindo com 2 frases. Eu queria que você pensasse sobre isto. Os homens devem amar a esposa como Cristo amou a igreja, de modo
sacrificial. Devem fazer isso sabendo que o amor, entendido biblicamente, não é um sentimento ou uma emoção. Não é. Mas uma série de ações que transformam. O amor bíblico é eficaz. O marido deve amar a esposa sabendo que isso terá um efeito no domínio espiritual da vida dela. À medida que uma esposa cultiva um espírito manso e tranquilo, ela se torna mais bonita. Segunda frase. O marido deve tratar a esposa do mesmo modo que Cristo em todas as coisas, sejam grandes ou pequenas. Ela cresce em beleza, e essa beleza é encantadora ao marido. Mas isso não é o mesmo que a paixão que ambos tiveram pela primeira vez quando se encontraram. E nem poderia ser. Sabe por quê? Porque é algo mais amadurecido. E, portanto, não deve ser confundido com o amor romântico. É muito, muito melhor. Quando nós entendemos o amor de Cristo, não é o amor daquele primeiro momento. É um amor mais maduro. É um amor ao qual nós temos prazer em nos sacrificar. É um amor no qual nós temos prazer em nos doar, em viver para o outro. Por isso, maridos, se você quer a verdadeira beleza da sua mulher, cada dia mais aflorada, viva como Cristo. Se sacrifique como Cristo. Se doe como Cristo. Morra, não mate. Morra como Cristo. Por sua filha, por sua esposa. Esposas, vocês também cuidem de si. Como resposta desse amor divino. Deixem essa beleza interna, movida pelo Espírito Santo, como resposta a esse amor. Amor sacrificial, amor maravilhoso, amor de Cristo que é derramado sobre vocês. Como resposta a esse amor, cuidem de si e se entreguem totalmente. Se doem totalmente, sem reservas. Vivam intensamente, sem reservas. Maridos, terceiro e último lugar, cultive cada dia. Cultive. Admire a beleza da sua esposa. Admire a beleza da sua filha. Não espere o tempo passar para você olhar e dizer como ela cresceu e ficou bela. A cada dia ela está mais bela. Não só fisicamente, mas a cada dia ela está mais bela, porque ela está vivendo Cristo Jesus. E você é o responsável por isso. Por isso, para que possamos viver o propósito de Deus na família, nós precisamos, família de Cristo, nos voltar cada dia a esta palavra e viver como Cristo. Por isso eu convido você hoje, marido, a curvar a sua cabeça. Você também, esposa. E a orar ao Senhor. Dizer, Senhor, me auxilia a viver essa beleza verdadeira. Maridos, orem. Senhor, me ajuda a viver esse amor. Me ajuda a amar. O Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite. Eu te peço, eu te clamo. Espírito Santo de Deus, atrai o nosso coração, para que ouvindo e entendendo, possamos colocar em prática. Para que não mais venhamos, Senhor, a cair no erro que tanto é plantado em nossa mente e coração pela sociedade. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra seja viva em nossa vida, que a Tua palavra seja cada dia o alimento, o combustível que nós precisamos para gerar a beleza em nosso lar. Que os nossos cônjuges, Senhor, a esposa, que os filhos, eles possam ver Cristo Jesus e ao mesmo tempo responder como gratidão ao Senhor pelo Teu amor ter invadido o lar, pelo Teu amor ter tomado a família. Que a esposa possa amar o esposo como Cristo amou também a igreja.
e que ela possa se submeter ao seu esposo, assim como ela é submissa a Cristo, que ela possa cuidar de si, compreendendo que ela é templo e moradia, e ao mesmo tempo também cada vez mais tornando bela e formosa, tanto espiritualmente falando, quanto fisicamente para aquele a quem ela jurou amar e viver toda a vida. Que possamos, Deus, a cada dia ter famílias aqui, cumprindo o teu propósito, famílias sólidas e solidificadas na tua presença e na tua palavra viva e verdadeira. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por ouvir a tua voz. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.